Beleza, concurseiro? Voltando aqui, né? Vamos lá, tá? Aí vamos lá terminar aqui agora os princípios, certo? Falta na reta final aqui. E vocês viram que ali no princípio da insignificância tem alguns crimes que a banca, olha, cai muito sobre a questão da lei de drogas, cai muito sobre a lei Maria da Penha. Ultimamente está caindo muito sobre a lei Maria da Penha. Cuidado naqueles crimes tributários. Lembre que o contrabando não é um crime tributário. Não é. Contrabando não. Contrabando é eu entrar no Brasil ou sair do Brasil com mercadorias proibidas. Já o descaminho é quando eu faço o quê? É quando eu entro no Brasil com mercadorias permitidas e não pago os impostos devidos. O nome disso é chamado descaminho. Se por acaso esse imposto, a somatório dele for maior do que 20 mil reais, eu não aplico o princípio da insignificância. No passado existia uma distinção, mas agora em 2021 houve uma consolidação, porque existe uma divergência entre o STF e o STJ. Agora não, agora é um só. Então hoje, em 2022, março de 2022, não tem divergência. Se caso mude, eu gravarei outra aula ou farei a atualização e colocarei na plataforma. Beleza? Vamos continuar. Então, tá aí, vamos dar nossa continuidade. Princípio da alteridade. Galera, princípio da alteridade nada mais é do que alter. Alter significa outro. Veja que eu só posso ser condenado, o direito penal só vai me abraçar, me punir, se eu causar mal a outra pessoa. Como regra, se eu causar mal a outra pessoa, eu serei punido pelo direito penal. Agora perceba, se eu pego uma faca e corto aqui meus pulsos, eu me mato. Por isso que o suicídio não é crime, sacou? Suicídio não é crime. Agora, a participação em suicídio alheio, olha só, outra pessoa, é crime. Agora, se eu pegar uma faca, cortar meus pulsos, eu posso ser punido por lesão corporal? Não. Eu não posso, porque eu causei mal a mim mesmo. É o que a gente termina fazendo, a gente termina causando mais mal a gente mesmo, né? Infelizmente. Mas veja, tem um detalhe. Se eu pego aqui meu dedo, corto meu dedo, na intenção de fraudar o seguro que eu fiz, olha só, cortei o dedo, causei uma lesão em mim para fraudar um seguro. O direito penal vai atuar? Sim, porque aí eu cometi um estelionato. Beleza? Tranquilo? Então, o que é alteridade? Alteridade é, olha só, o que é alteridade? O princípio da alteridade. O princípio da alteridade, ele diz o seguinte, ó, que ninguém pode ser punido, por causar mal a si próprio. Ninguém pode ser punido por causar mal a si próprio. Por isso que não existe o quê? A autolesão. Por isso que não é crime a autolesão. Beleza? Princípio da intervenção mínima. Galera, esse princípio, ele tem como... Ele foi criado, ele é direcionado para o legislador. Esse princípio, ele foi criado para dizer ao legislador o seguinte, olha, legislador, é o seguinte, a gente só pode criar crimes que tenham bens jurídicos relevantes, que protejam bens jurídicos relevantes. Então, a gente não pode estar criando crime por qualquer coisa. Isso é por isso que é chamado de intervenção mínima, ou seja, o direito penal ele tem que ser a última ratio, ou seja, a última norma penal, a última norma que vai atuar no caso concreto, porque se existir outros ramos do direito que possa atuar naquele caso concreto, o direito penal não vai entrar. É por isso que o crime de rapto consensual foi extinto. Houve o que a gente chama de abolício crimes, ou seja, a abolição do crime. O crime de... poxa, esqueci o nome. De adultério. O adultério era crime. Até 2005, o adultério era crime. Só que o direito penal realizou o abolício crime do adultério. Aí você diz, professor, e por quê?
aconteceu o abolício crime do rapto consensual e do adultério. Porque outros ramos do direito penal podem atuar nessa situação. Por exemplo, no caso do adultério, tem um direito civil que pode atuar. O direito civil pode atuar no adultério, uma indenização por danos morais. O traído ele pode entrar na justiça por uma indenização de danos morais, mas o traidor não pode ser preso por isso. Entendeu? Porque existem outros ramos. Então, a intervenção mínima, esse é um princípio para dizer que o direito penal só pode intervir para proteger bens jurídicos, como é que eu posso dizer, relevantes na nossa sociedade. Só que você tem que ter um pouco de cuidado com relação a uma coisa. Esse princípio da intervenção mínima, o princípio da intervenção mínima, ele se divide em dois. Ele tem o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. Veja, o que é o princípio da fragmentariedade? Vou colocar a palavra-chave aqui. Fragmentariedade é uma ilha de proteção. Como assim, professor? Ilha de proteção. Veja, eu tenho no mundo jurídico vários ilícitos. Então, eu tenho vários ilícitos. Ilícitos civis, ilícitos tributários, ilícitos ambientais. Só que eu tenho aqui, os ilícitos que vai importar para o direito penal, que é os ilícitos penais. É como se fosse uma ilha. Então, eu tenho aquela ilha de proteção que são chamados de ilícitos penais. Por isso que ele é fragmentariedade. Existe aí essa ideia. Então, eu tenho várias infrações, vários ilícitos, mas o que vai importar para o direito penal são os ilícitos penais. E já a subsidiariedade é o que a gente chama de soldado de reserva. É o que a gente chama de soldado de reserva. Como assim, professor? Soldado de reserva. Veja, o direito penal, ele só atua quando os outros ramos do direito não podem atuar. Por isso que é chamado de soldado de reserva. Ele fica ali, só esperando. Ali, o direito civil não conseguiu atuar? Não, então, vem cá, penal. O direito tributário não conseguiu atuar? Vem cá, direito penal. O direito constitucional não pode atuar, não tem como, não tem ferramentas para atuar nesse caso? Tem não, então, direito penal. Aparece aqui. Então, o direito penal, ele serve como se fosse um tipo de um controle social. Mas é um controle social que só atua quando os outros ramos do direito não podem atuar. Agora, tome cuidado, que o princípio da subsidiariedade não se confunde quando eu tenho um conflito aparente de normas da subsidiariedade. A gente vai estudar em aulas posteriores que quando eu tenho duas leis que podem ser aplicadas no caso concreto, eu tenho o que a gente chama de conflito aparente de normas. E uma das maneiras de solucionar esse conflito aparente de normas é através da subsidiariedade. Que é essa ideia. Eu tenho duas leis que tratam do mesmo assunto. Só que se nesse caso o direito civil puder atuar, o direito penal fica fora. Então, só uso o direito civil. O direito civil não tem como atuar? Tem não. Então, eu trago o soldado de reserva, que seria o direito penal. Ficou claro? Então, é mais ou menos nessa ideia que as bancas, elas cobram. Então, vamos ver como foi que aqui as bancas já cobraram? Olha só, eu trago aí para vocês. Acerca do concurso de pessoas, dos princípios do direito penal, julgue o item seguinte. Segundo o princípio da intervenção mínima, olha só, intervenção mínima, é aquele que é o gênero. O direito penal somente deverá cuidar da proteção dos meios mais relevantes e imprescindíveis à vida
social. Professor, mas não seria a fragmentariedade? Sim, galera, mas entenda que a intervenção mínima ela se divide em fragmentariedade e subsidiariedade. Então, aqui está corretíssimo esse item. Olha outra. O direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade, constituindo uma intervenção, uma última ratio, ou seja, a última vertente, ou seja, tal intervenção somente será exigida quando não fizer suficiente a proteção proporcionada pelos demais ramos do direito. Tal conceito tem relação com o princípio da intervenção mínima. Professor, se a banca colocasse aqui subsidiariedade, eu podia marcar? Podia. E se nas alternativas tivesse intervenção mínima e subsidiariedade, o que é que ia acontecer? A questão ia ser anulada, porque teria duas respostas. Entendeu? A questão ia ser anulada. Por quê? Porque eu tenho subsidiariedade e tenho intervenção mínima. Se eles são gênero e espécie. Sacou? Então, certamente a questão seria anulada. Tranquilo? Olha outra. Pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve intervir em ofensas realmente graves aos bens jurídicos mais relevantes. Olha aí, ilhas de proteção, questão certíssima. Tá vendo, pessoal? As bancas, elas tentam sempre jogar para não causar... Pessoal, entenda, a banca ela não vai querer, entenda isso, a banca não vai querer complicar para um possível recurso de questões. A banca não quer isso. A banca ela faz de tudo para não ocorrer isso. E ela sabe dessa distinção, ela sabe que a intervenção mínima se divide em dois princípios. Aí, nesse caso, ele não aborda. Beleza? Princípio da ofensividade. Veja só, o princípio da ofensividade ou lesividade, você tem que entender o que é que significa. Olha só, vou colocar aqui um breve conceito para vocês. Olha só, não há infração penal, quando a conduta, olha aqui, eu vou escrever agora, vamos dar até de cor. Quando a conduta não tiver oferecido, ao menos perigo, olha só, perigo de lesão ao bem jurídico. Então, veja só, o direito penal, pela ofensividade, ele só vai atuar quando eu tiver pelo menos um perigo de lesão ao bem jurídico. Isso aí é uma forma de limitar. O direito penal. Vamos imaginar aqui, ó. Eu estou aqui em casa, aí eu faço... Poxa, meu irmão, aquele bicho me decepcionou, eu vou matar aquele bicho. Isso eu estou só pensando, olha só. Só está na minha mente. Eu posso ser punido pelo que eu penso? Não, galera. Não, de jeito nenhum. Aí, qual foi o perigo de lesão? De pensar em matar uma pessoa. Agora, quando eu compro uma arma, espero ele, dou os disparos, aí sim. É por isso que tem uma classificação de crimes, lá no direito penal, aqui no direito penal, que eles são chamados de crimes de perigo. Como assim, professor? Crimes de perigo. Veja só, eu tenho o que a gente chama de crimes de perigo. Crimes de perigo. E os crimes de perigo, eles são divididos em crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. Porque aqui eu tenho um perigo de lesão. Um crime de perigo concreto, olha só o que acontece. É quando há
lesão efetiva ao bem jurídico tutelado. Ao bem jurídico tutelado. Perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Já o crime de perigo abstrato, não há lesão efetiva. Não há uma lesão efetiva. Só me dê um exemplo. Vou dar os dois exemplos. Olha só. No crime de homicídio, houve uma lesão à vida? Houve. Então, é um crime de perigo concreto, porque ali eu vi a efetiva lesão à vida. Já no crime de porte de arma de fogo, pensa comigo, eu estou portando a arma de fogo aqui na minha cintura. Houve uma lesão a um bem jurídico? O fato de estar aqui com a arma de fogo aqui? Claro que não. Mas há o quê? Um perigo de lesão, porque parte do princípio que pelo fato de eu estar com aquela arma ilegal na minha cintura, eu possa vir praticar um crime. É como se fosse uma antecipação da tutela do direito penal. É como se eu antecipasse, dizendo assim, peraí, esse cara está com essa arma ilegal ali na cintura. Então ele pode praticar no futuro um homicídio, ele pode praticar ali um roubo. Então, peraí, eu vou me antecipar. Então, é por isso que é um perigo abstrato, porque fica só apenas no mundo das ideias. E não há uma lesão jurídica ao bem. Sacou? De boa? Ficou claro? Show de bola? Pau na máquina. Então, galera, dessa forma, nós encerramos os princípios do direito penal. Na próxima aula, vamos começar ali aquela parte inicial do artigo, do Código Penal, do artigo 1º ao artigo 12. Vamos estudar do artigo 1º ao artigo 12, né, na próxima aula, e vamos praticar. Pronto. Então, agora, nesse momento, o que é que você vai fazer? Terminou a aula, a videoaula. Eu acredito que você, seguindo a instrução que eu dei nas aulas lá da mentoria, você agora vai fazer o seguinte, você vai pegar... Só para você ter ideia, você pegou, assistindo aqui a aula, você estava acompanhando o PDF, fazendo suas marcações, fazendo sua anotação rápida ali no rodapé da página. Agora o que é que você vai fazer? Vai fazer uma rápida revisão, porque matéria dada é matéria revisada. Essa é a nossa regra. Nossa regra aqui é matéria dada, matéria revisada. E depois fazer exercícios. Pelo menos ali de 10 a 20 exercícios sobre esse tema para praticar. Lá no YouTube eu vou disponibilizar umas aulas, tem lá umas aulas de princípios do direito penal, de resolução de questões. Aí você vai lá, baixa o PDF e já responde as questões. Qualquer dúvida, só assistir o vídeo. Como simulado, você responde as questões primeiro e depois tira a dúvida na aula. Beleza? Então, galera, minha honrosa condolência a todos vocês e até a próxima aula. Valeu, galera. Tamo junto.